4 receitas para você que possui diagnóstico de diabetes começar a encaixar aí na sua rotina e ter maior variedade na hora de se alimentar. São receitas bem práticas, bem fáceis de serem feitas, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a receita de número 1 é o pão de amêndoas. Lembrando que são todas receitas que fazem parte do meu programa Low Carb para Diabéticos, que é um programa onde eu ensino pessoas que possuem diagnóstico de diabetes a melhorar o tratamento através do conhecimento e da alimentação. Então as pessoas vão entender a montar os pratos de uma forma mais equilibrada, mais inteligente, mais satisfatória e, consequentemente, vai ajudar a reduzir a glicemia, a hemoglobina glicada, evitar complicações a médio e longo prazo, que eu tenho certeza que você não quer ter aí no seu diagnóstico. Agora, eu vou colocar todas as receitas aqui ao lado e vou passando os ingredientes para a gente verificar mais profundamente sobre cada receita. Lembrando que vamos começar pelo pão de amêndoas, que é um pãozinho que você pode fazer para o seu lanche, mas também fica aí uma dica para café da manhã, tá ok? Então o pão de amêndoas leva poucos ingredientes, uma xícara de farinha de amêndoas, lembrando que para quem acha muito caro e realmente é caro a farinha de amêndoas, você pode mesclar. Então você pode adicionar um pouquinho de farinha de linhaça dourada, de farinha de berinjela, você pode adicionar também um pouquinho de farelo de aveia, apesar de conter carboidrato, você vai diluir na receita, então não vai ter tanto impacto glicêmico no seu controle do seu diagnóstico de diabetes. Então leva uma xícara de farinha de amêndoas, 50 gramas de queijo parmesão ralado, então vai dar uma cremosidade mais interessante para o seu pãozinho, 3 colheres de sopa de creme de leite sem soro, ou seja, ainda mais cremoso, que vai ficar interessante, e essa receita é muito saborosa. Além de 3 ovos, ou seja, então vai ter uma receita aí com maior quantidade de proteínas, boas quantidades de fibras, que fica bem interessante. 3 colheres de sopa de água, então você vai misturar todos esses ingredientes, além de uma colher de sopa rasa de fermento em pó para dar o aspecto de pão. É uma receita bem simples, bem fácil de fazer, com poucos ingredientes que você consegue fazer aí na sua casa sem maiores problemas. Encontra os ingredientes em qualquer supermercado e fica a dica da farinha de amêndoas. Você pode misturar com outras farinhas e aí você vai ter esse pãozinho bem saboroso, bem cremoso. Outro ponto importante é: não coloque farinha de trigo, pois aí você vai acabar adicionando maior quantidade de carboidratos e esse carboidrato não vai ser tão interessante para o controle da sua glicose, tá ok? E a receita de número 2 é a coxinha de frango. Quem aí não gosta de comer uma coxinha de frango saborosa, principalmente como um lanche rápido para poder fazer uma refeição antes de ir trabalhar ou ir a algum compromisso? E a coxinha de frango low carb é extremamente versátil. Então bora para os ingredientes. Começa pela massa, uma batata doce média. Então a batata doce ela possui um índice glicêmico menor, tem menos carboidratos, é interessante. 2 colheres de sopa de semente de chia, vamos adicionar fibras através da chia, que é interessante. 2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada. Como eu mencionei anteriormente, a farinha de linhaça dourada ela não é amarga e vai dar maior volume para a receita, além de ser fonte de fibras. Também leva sal a gosto, então cuidado com o excesso de sal. 1 colher de sobremesa de cebola em pó, então vai dar aquele sabor a mais para a sua massa, além de 1 colher de sobremesa de alho em pó. Então nós estamos falando aí de 2 ingredientes que
acabam fornecendo muito sabor e que vale muito a pena adicionar à sua massa de coxinha. Além de pimenta do reino moída a gosto. Aí, se você quiser moer um pouquinho de pimenta do reino preta moída na hora, fica legal, fica saboroso, tem aroma e fica bem interessante. Já para o recheio, 10 colheres de sopa de peito de frango desfiado. Então você preferencialmente pegue o peito de frango, faça ele cozido, depois desfie e pega essa medida aí, fica mais saboroso, porque geralmente peito de frango que é comprado pronto já vem com sal, já vem com temperos, já vem com excesso de sódio, então tem que ter alerta em relação ao peito de frango. Se for possível, faça o cozimento do seu peito de frango você mesmo. 4 colheres de sopa de molho de tomate caseiro. Nós temos aqui também a receita do molho de tomate caseiro, que também faz parte do meu programa Low Carb para Diabéticos, que eu tenho certeza que vai agregar muito, além de meia xícara de queijo Minas Frescal Light. Pode ser outro tipo de queijo, mas aí fica da sua preferência. Você pode utilizar também uma quantidade de queijo mussarela sem maiores problemas. Apenas evite excessos. Uma receita bem fácil, bem prática, com os ingredientes que a gente encontra facilmente. A linhaça dourada você pode encontrar em loja de produtos naturais, mas o restante você encontra com certa facilidade e é uma receita super versátil, tá ok? E a receita de número 3 é o panini low carb. Panini não é nada mais, nada menos que a gente acaba colocando algum recheio e que fica bem saboroso. No caso desse panini, vai levar uma fatia de peito de peru, ok? Vai levar também uma fatia grossa de queijo da sua preferência, então você pode utilizar queijo Minas, queijo ricota, você pode utilizar o queijo mussarela, não tem maiores problemas. Vai levar também tomate fatiado, então vai dar maior volume para a sua receita, só que você pode adicionar outro tipo de legume, de verdura, de folhas verdes, alface, pode adicionar um agrião, pode adicionar algumas rodelas de palmito, e aí você vai compondo a sua receita mais facilmente. Então, se você reparou, esse panini não leva nenhum tipo de farinha, então é algo bem prático, bem fácil de se fazer, é um lanche rápido para aqueles momentos onde você precisa comer rapidamente para algum compromisso e vai te dar saciedade por causa da presença de fibras, dos legumes, e aí você vai ter uma excelente e rápida refeição, tá ok? E a receita de número 4 é a panqueca com frango, uma receita prática, fácil de se fazer, saborosa e que muitas pessoas adoram. Já tem pessoas aqui que fazem o programa Low Carb para Diabéticos que já me mencionaram que adicionam essa receita na rotina e que faz realmente a diferença por ser uma receita prática e rápida de se fazer. Então essa panqueca com frango leva 2 unidades de clara de ovo, então você retira a gema, leva também 1 colher de sopa de farelo de aveia. Mas Edu, vai adicionar o farelo de aveia à receita? Nós estamos falando apenas de 1 colher de sopa. Não é 1 xícara de farelo de aveia ou 2 xícaras de farelo de aveia que vai ter uma concentração maior de carboidrato. Então fique atento a esse ponto. Também 1 pitada de sal e pimenta do reino, então um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino para dar sabor, para te deixar mais satisfeito ao comer essa refeição. 4 colheres de sopa de frango cozido desfiado, então você pode utilizar aquela outra receita que eu acabei de mencionar, o peito de frango, para o dia seguinte fazer a panqueca com frango. Então a gente tem que utilizar a nossa inteligência e montar os nossos pratos de uma forma mais eficaz. Além de 2 colheres de sopa de molho de tomate, então você utiliza o molho de tomate caseiro também, vai dar cremosidade, vai dar sabor, e 1 colher de sopa de queijo de sua preferência. Então você pode adicionar o queijo mussarela, o queijo Minas, você pode adicionar também o queijo ricota, o queijo cottage, vai da sua preferência, não precisa se prender a um tipo de queijo. Porém, lembre-se, quanto mais gorduroso o queijo, mais
calorias vai ter, e para quem precisa perder peso não pode ser algo tão interessante. Então tem que ficar atento ao tipo de queijo que você adiciona, mas estamos falando aí de uma quantidade limitada que não vai trazer tanto problema assim para a sua refeição. Então é importante ficar atento aos ingredientes, adicionar de forma inteligente, de forma pontual, para dessa maneira você conseguir alcançar os objetivos diante do seu tratamento. Lembrando que essa é uma série onde eu já falei sobre café da manhã, sobre almoço, sobre jantar, e agora estamos falando sobre lanches. Comente aqui agora se você quer que eu grave um vídeo falando sobre sobremesas ou se vocês também querem um vídeo falando sobre lanches noturnos, pois eu já observei que muitas pessoas aqui acabam não jantando, então um videozinho sobre lanches noturnos também pode ser legal. Lembrando também outro ponto importante: caso você queira fazer parte do programa Low Carb para Diabéticos, o link está na descrição, é só clicar, fazer parte, vai ser um grande prazer ter você conosco, tá ok? E esse foi o vídeo onde eu forneci 4 dicas de lanches para você acrescentar aí na sua rotina e ter uma variedade alimentar melhor e maior, porque muitos diabéticos mandam comentários todos os dias que não aguentam mais comer alface e beber água. E não funciona bem assim. O diabético pode sim ter qualidade de vida alimentar, sabendo escolher os alimentos de forma inteligente, criando variedade, criando as próprias receitas de acordo com a sua moradia, onde você se encontra, com a sua localidade, e assim ter uma infinidade de combinações para poder ter uma alimentação inteligente, equilibrada, que não vai causar o aumento da glicemia, que vai reduzir a sua hemoglobina glicada e o principal, que vai fazer com que você viva longe do aparecimento de complicações decorrentes do mau controle do diagnóstico de diabetes. É importante que você tenha essa consciência, por quê? Porque as complicações, elas sim podem aparecer, e isso eu tenho certeza que você não quer, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações, e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao que comer na hora do lanche, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, de valor, e acaba espalhando para cada vez mais pessoas, não é verdade? Agora eu quero que você pare tudo que está fazendo aí agora e deixe aqui embaixo nos comentários qual a nota para esse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, eu vou continuar com a série de vídeos a respeito de receitas, e assim a gente consegue jogar conteúdo de qualidade, de relevância para você melhorar o seu tratamento sempre. Então comente aqui, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal para continuar aprendendo mais sobre diabetes, alimentação, tratamento, medicamento, atividade física, para alcançar mais saúde, mais qualidade de vida, boa glicemia, boa glicada e viver livre de complicações. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.